Olá, sejam todos bem-vindos. Estreamos hoje o programa Foco no que Conta, um programa que tem como objetivo levar a você uma discussão aberta, ampliada e verdadeira sobre a economia aplicada ao seu dia a dia. No programa de hoje, nós vamos debater um tema de interesse de todos os brasileiros, e em especial aos mineiros, já que o nosso estado vem sofrendo ao longo dos últimos anos expressiva queda de investimentos. Vamos falar sobre reforma tributária. Para debater esse tema tão amplo e controverso, trouxemos a presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, Rosa Maria Abreu Barros, o ex-ministro do Planejamento e ex-ministro de Previdência Social, Nelson Machado, e o professor João Prates Romero, PhD em Economia, Land Economy Department pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. A todos vocês, muito obrigada e mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Rosa, para começar, First Lady, você é a primeira mulher a assumir a presidência do Conselho. Reza a lenda que as mulheres também estão dominando o mercado da contabilidade? Realmente, nós estamos hoje com um número expressivo de profissionais do sexo feminino na contabilidade, inclusive os cursos de ciências contábeis hoje, o maior número de alunos já é do sexo feminino. A profissão mudou muito nos últimos anos e, com certeza, as mulheres estão tendo mais oportunidade e o mercado tem ganhado muito com isso. Parabéns. Obrigada. Agora, o professor Romero, eu já li que você recebeu uma premiação pela sua tese de doutorado. Você acha que você merece um prêmio também para ser economista no Brasil? Esse desafio de trabalhar nessa área de economia, né? E sobretudo eu que trabalho com desenvolvimento econômico aqui no Brasil, é um desafio complexo, né? Mas a gente está aí tentando colaborar para fazer o nosso país crescer. Os seus colegas, né, na Inglaterra tinham uma certa curiosidade para saber sobre a economia, eles entendiam o nosso processo ou era uma coisa difícil deles compreenderem? Bom, sobre a economia, na verdade, sabiam um pouco sobre o Brasil, né? Mas o mundo inteiro tem muito interesse. Eu sempre tive uma receptividade muito grande, né? Assim, eu acho que a imagem que se tem do Brasil fora é uma imagem, em geral, boa, né? Assim, de um povo amistoso, alegre, né? Assim, muito amigo, muito acolhedor, né? Então, acho que, no geral, é positivo, né? Professor Machado, ex-ministro da Previdência e também do Planejamento. O senhor se considera um sortudo ou um azarado para assumir pastas, né, tão áridas e tão complexas? Você sabe que ser ministro não é carreira, né? Ser ministro é destino. Você está no lugar, na hora e acontece, né? Eu me preparei para a vida pública desde a faculdade, fiz Direito na Universidade de Brasília, fiz Administração de Empresas no meu mestrado na Fundação, fiz doutorado em Contabilidade na USP, atuei na Secretaria da Fazenda de São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, atuei no Ministério como secretário executivo e fui convidado, num dado momento, para ser ministro. Não, mas ministro não é carreira, você está lá e acontece, né? Eu acho que, embora tenha me preparado, eu tive sorte porque acho que fiz coisas boas. Uma das coisas que mais me orgulha é o trabalho na Previdência, não no sentido de resolver o déficit, porque essa não era a minha preocupação naquele momento, mas era de resolver as filas. E em 2006 até 2008, 2007, 2008, nós acabamos com aquelas filas da madrugada que tinham no INSS, que aliás estão voltando, né, infelizmente.
Esse é um problema. Agora a gente vai falar da reforma tributária em si. Mas antes, eu queria passar dados e queria começar com um comentário do professor Romero. O país hoje tem cerca de 85 tipos de impostos e é considerado o país em toda a América Latina que tem a maior carga tributária e, segundo também reza a lenda, uma das maiores do mundo. Por que a gente chegou a esse ponto? Bom, por que chegou a esse ponto é complicado de discutir, mas desmistificando algumas coisas, né? Assim, o Brasil ele tem realmente uma carga tributária que é elevada em relação a outros países, em alguns outros países em desenvolvimento, mas a carga tributária brasileira não é tão elevada em relação a outros países no mundo, né? Se a gente comparar a média de carga tributária dos países da OCDE, né, que são países em geral mais desenvolvidos, é de 32,3%, se não me engano. Era em 2009 e depois da crise de 2009 eles subiram para 34, alguma coisa. E que é muito parecida com a nossa carga, que está hoje em torno de 32%. Né? Como a gente chegou nisso? Né? Assim, em parte, eu diria que em função da Constituição de 88, que é uma Constituição, né, cidadã muito ampla e que buscou ampliar os direitos sociais, e aí para financiar isso, você tinha que ampliar também a carga tributária, né? Agora, o grande problema não é a carga, o valor dessa carga em si, mas é como ela é distribuída e, como você disse, né, assim, a confusão de impostos e de regras, muitas vezes em cascata, que a gente tem ali e descomposição ali entre imposto de renda, imposto sobre consumo. Então, é mais uma questão de composição do que do nível total da carga tributária, eu diria. Concorda, professor? Sim, concordo. Acho que o professor tem toda a razão. O grande problema que nós temos na área tributária, eu colocaria em duas ordens, né? A primeira é a questão da carga estar mal distribuída e aquele exemplo famoso, né? Quando vão uma turma no restaurante, jantam e depois alguns vão saindo antes de chegar à conta e a conta fica só para 2 ou 3, a conta fica salgada. Ou seja, onde todos pagam menos. Então, no Brasil, o que nós temos é uma carga tributária mal distribuída. Porque há as pessoas que pagam muito mais imposto relativamente à sua renda do que outros. E um outro lado da questão é a complexidade do sistema tributário que nós temos. Então, nós temos uma complexidade, assim, muito grande. E uma desinformação também muito grande. E eu vejo, às vezes, até pessoas que jogam na confusão. Então, temos 80 e tantos impostos. Não temos 80 e tantos impostos. Não temos. Nós temos, na área do consumo, nós temos 5 impostos, na área da renda nós temos 1 imposto, na área da propriedade temos 4 ou 5. Acabou. Agora, temos taxas, contribuições, taxa disso, taxa daquilo outro. Bom, aí se você soma toda essa sopa de letrinha, aí dá 200 abecedário inteiro, tá certo? Verdade. Agora, eu acho que a gente precisa se concentrar, e é nisso que nós estamos trabalhando, se concentrar naquilo que é essencial. Todos os países do mundo cobram tributo sobre 3 grandezas econômicas, depois o professor pode falar melhor sobre isso. 3 grandezas econômicas. Você cobra imposto sobre a renda que as pessoas têm, e as pessoas têm renda de só 2 naturezas, ou é do trabalho, ou é do capital. Capital aí, aluguel, renda, enfim, só essas 2. E nós temos um outro tipo de tributo que incide sobre o consumo. Então, você consome, tem que pagar imposto. E um terceiro é o resultado entre o fluxo de renda e o fluxo de consumo. Geralmente, quem tem poupança, sobra. Geralmente, quem ganha mais, sobra. E aí ele tem propriedade. Então, o terceiro elemento de cobrança de tributo é sobre a propriedade. Então, renda, consumo e propriedade. É só sobre isso que a gente cobra imposto. No mundo inteiro, só cobra sobre isso. Consumo e produção ali. Isso. É que nós, quando estamos discutindo a nossa reforma, nós estamos eliminando, e eu vou falar disso na frente, o tributo sobre a produção.
nós entendemos que a produção não pode e não deve ser tributada. O que tem que ser tributado é o consumo, é a renda e é a propriedade. E aí nós temos, então, uma grande complexidade em cada um desses tributos que a gente vai falando ao longo do tempo. Eu acho que tem uma questão aqui, você estava falando dos tributos, eu anotei algumas taxações aqui, não sei se está até atualizado, mas foi feita uma pesquisa, o carro 35% mais ou menos, telefone 33%, e que o brasileiro, 41% de todo o rendimento que ele ganha, né, no ano, são para pagar impostos do país. Então, é considerado um país da injustiça. Você pensa desse jeito, Rosa Maria? Eu vejo que a carga tributária é alta. E ela é mais alta quando a gente percebe que não tem retorno. Então, a falta do retorno é que me dá a sensação e a certeza que a gente tem uma injustiça tributária, né? Quando o professor diz de desonerar a produção, eu vejo isso também muito interessante, porque nós precisamos ter competitividade, né? As nossas empresas, elas não conseguem ter competitividade pela questão dessa carga tributária que já nasce na produção e vai para o consumo. E quando o senhor comenta da questão da propriedade, eu vejo que quando você tributa a renda, você depois tributa de novo a propriedade. O que você fez com a renda? Você poupou, investiu. Acho que nós precisamos de analisar melhor essa carga tributária excessiva pela falta de contrapartida, mas também melhorar esse contexto da nossa legislação, que realmente é muita legislação que se sobrepõe, é muita legislação. Por exemplo, no caso, vamos falar do ICMS, né? Nós temos aí um regulamento ele é muito amplo e a aplicabilidade disso fica muito complicado. Para não falar, por exemplo, do Simples Nacional, que de simples não tem nada. Então, nós temos uma legislação tributária muito complexa. Eu vejo que a gente precisa trabalhar também para diminuir essa complexidade de legislação e aplicação do tributo. Eu gostaria até de uma posição dos três em relação à recente greve dos caminhoneiros, né, que ocorreu no país e que foi em função de um imposto do diesel. Para cada um de vocês, isso deixou alguma lição? Pode começar, professor Machado. Eu acho que a questão da greve dos caminhoneiros não foi o problema do imposto sobre o diesel. Foi o critério de reajuste que a Petrobras adotou no último ano, de fazer reajuste diário praticamente, levando em conta a variação do dólar e a variação do preço do petróleo. É interessante observar que foi a tempestade perfeita, né? Nós tivemos a desvalorização do real junto com o aumento do preço em dólar do petróleo. E a Petrobras repassou dia após dia. Portanto, trouxe uma insegurança muito grande para o setor de transporte, porque o caminhoneiro contrata um serviço aqui, começa a viagem, no final da viagem ele está pagando diesel 10%, 15% mais caro, ele está no prejuízo. Então, a questão para mim não foi o imposto, foi o critério de reajuste. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que a saída que se deu também foi a péssima saída, né? Fazer subsídio para o diesel especificamente vai na contramão do que diz a Rosa, que precisamos reduzir as despesas. Subsídio é despesa, alguém está pagando essa conta. Aliás, na sequência se tentou pagar a conta, aumentou o imposto disso, aumentou o imposto daquilo outro. Não tem mágica, não tem mágica. E isso é uma coisa importante. Toda a sociedade reclama melhores serviços, melhores escolas, melhores hospitais, melhores estradas, melhor tudo. Agora, tem que pagar a conta. A conta é imposto. E como, para mim, o grande problema, nós temos problema na área do gasto, sem dúvida, mas o grande problema na área tributária é a maneira pela qual o sistema está organizado. Você lembrou a questão do ICMS, me lembrou uma coisa interessante.
Quando eu fiz o concurso para agente fiscal de renda do Estado de São Paulo, lá na década de 70, faz tempo, hein? O regulamento era desse tamanhozinho assim. Eu sabia de cor o que era isento, o que era imune, o que era diferido, grão, alface, tinha o processo mnemônico para decorar o que era. Sabia de cor aquele negocinho ali. Hoje, o de São Paulo é desse tamanho. E se você imaginar uma empresa que negocia com os 27 estados, o regulamento que eles têm que obedecer vai do chão ao teto. É impossível conhecer um negócio desse. Então, aquilo que nós estamos propondo no nosso grupo de trabalho, que é o CECIF, o Centro de Cidadania Fiscal, é propor uma reforma tributária que seja baseada em princípios. O primeiro princípio é a simplicidade. Temos que simplificar o sistema. O segundo princípio é que a gente reduza a não equidade ou a iniquidade do nosso sistema, porque ele é iníquo. Tem pessoas que pagam muito e tem pessoas que não pagam nada sobre os seus tributos. Então, fazer uma reforma baseada em princípios. Eu acho que essa é a nossa posição nesse momento. Você concorda com o professor aí? Ó? Bom, concordo. Você ficou observando ali e entretido na resposta dele. Não, concordo plenamente sobre com relação aos caminhoneiros, né? Você adotou uma política na Petrobras que gera instabilidade, né? Se você está tendo essa volatilidade de preço repassado e aí junta com isso a desvalorização, né? Que assim, né? Os Estados Unidos aumenta os juros, você desvaloriza o câmbio, mas você impacta no preço do combustível porque a Petrobras está repassando, né? Então aí eu concordo plenamente. E aí você tem o problema de dar um subsídio aí não é uma resposta boa, né? Se você está, ainda mais num contexto de crise fiscal que nós estamos passando, né? Assim, a gente está vendo aí cortes no orçamento de ciência e tecnologia, de de diversas áreas, né? Você dá um subsídio para combustíveis, você vai ter que tirar de algum outro lado, que é o que o professor falou. E concordo também talvez acho que a grande concordância na área tributária hoje seja a importância de simplificar e ter regras mais claras e um menor número de impostos, né? Mas uma outra coisa que é importante discutir é a questão da equidade, né? Como você disse, né? Assim, não tem alguns brasileiros que chegam a pagar 40% de imposto. Sim, normalmente são os mais pobres, né? O que acontece é que muitas vezes os brasileiros que são de rendas mais altas têm diversos tipos de isenção, né? Por exemplo, a grande distorção que a gente tem hoje é sobre a isenção completa de imposto de renda sobre dividendos, né? Que é o que está gerando esse fenômeno da pejotização, né? O que é a pejotização? Uma empresa vai contratar um trabalhador, ela paga uma carga tributária muito alta de encargos diversos, que pode chegar, digamos, a 50%. Né? Se esse trabalhador, né, ao invés dele ser um assalariado e ele monta uma empresa, um CNPJ, e aí presta um serviço para essa empresa, reduz muito os encargos trabalhistas ali que a empresa vai ter que ter. Então, a empresa se beneficia e o trabalhador se beneficia também. Por quê? Porque aí ele pode colher impostos, ele pode pagar imposto não sobre renda, ele transfere para ele um pagamento via dividendos, que aí ele paga 0 de dividendos. Então, se eu tivesse, resumindo, né, se eu tivesse um salário de 30 mil e eu vou pagar 27%, né, se eu tiver um salário de 1.000 numa empresa e distribuir para mim 29 mil de dividendos, eu vou pagar 0. Né? Então, com isso, você reduz muito o percentual pago de impostos. Então, isso precisa ser corrigido. Né? Uma das propostas é você teria que equalizar as cobranças de imposto sobre a renda, como o Nelson falou, né? Se você tem esses grandes blocos, né? Assim, consumo e produção, que a produção também concordo que deveria ser reduzido os impostos que incidem sobre a produção, exatamente para incentivar o emprego, a produção, o investimento. E aí, para compensar isso, você vai ter que aumentar em algum dos lados. Né? E aí, como a gente já tem uma proporção de imposto sobre consumo que é alta, e aí o que a gente deve fazer ali é simplificar, né? O que a gente precisa fazer agora é melhorar a equidade do imposto de renda. Né?
Professor Romero, a gente vai precisar de ir para o intervalo, mas eu queria deixar aqui no ar. Você falou sobre simplificação e é esse assunto que eu gostaria de voltar no próximo bloco e gostaria de vocês já pensando a opinião sobre a criação do IVA. Se vocês pensam que isso aí pode ser uma saída. E a gente vai então agora para um breve intervalo, nós voltamos já já e nós esperamos por você.